Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão de contabilidade financeira. Vamos falar sobre locações financeiras. Como se contabilizam as locações financeiras e vamos também fazer uma distinção entre as locações financeiras e as locações operacionais. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certform desenvolvemos um amplo conjunto de cursos para ter acesso à oferta formativa da Certform. Pode consultar certform.pt e assim aceder ao conjunto de cursos e datas de início dos cursos que estão programados para os próximos dias. Quanto às datas, poderá sempre consultar o calendário de formação. Temos no site da Certform as datas de início das próximas ações de formação que poderão ser consultadas no calendário de formação. Caso pretenda informações detalhadas sobre os programas, os objetivos e a inscrição, poderá também consultar e-learning e live streaming e aceder às formações na forma e-learning. Os cursos e-learning são ministrados a partir da plataforma e-learning da Certform, com sessões assíncronas. Pode iniciar o seu percurso formativo a partir do momento em que faz a sua inscrição e fazer o seu curso de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo, a partir de uma plataforma que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em live streaming, a formação na forma live streaming é a partir de sessões síncronas, ou seja, sessões em tempo real. Os cursos live streaming têm data de início e pode consultar essas mesmas datas no calendário de formação. Informações detalhadas sobre os cursos da Certform pode sempre solicitar a partir do geral@certform.pt ou dos contactos associados no site da Certform. Locações financeiras. Como é que se contabilizam as locações financeiras e o que é que distingue uma locação financeira de uma locação operacional? Em primeiro lugar, a matéria das locações, em termos de norma de contabilidade, para as entidades do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, é uma matéria que está consagrada na norma contabilística e relato financeiro número 9. Portanto, aquilo que eu vou referir aqui neste vídeo baseia-se fundamentalmente nessa mesma norma no que diz respeito ao reconhecimento contabilístico das locações. Ora, sobre as locações, vamos começar por dar o conceito de locação financeira. Uma locação financeira constitui uma operação de financiamento a médio e longo prazo de bens mobiliários. E aqui temos o chamado leasing mobiliário, ou imobiliários, o denominado leasing imobiliário, que decorre de um contrato entre uma sociedade de locação financeira, que se denomina o locador, e uma empresa ou um particular que se denomina o locatário. O locador, mantendo a propriedade jurídica do bem locado, coloca-o à disposição do locatário mediante o pagamento por parte deste de uma renda que inclui o reembolso do capital e os juros. No final do contrato, o locatário poderá exercer a opção de compra por um valor residual pré-estabelecido. Quanto ao reconhecimento, à contabilização, à mensuração, à divulgação das matérias relacionadas com as locações, teremos sempre de ter como base a norma contabilística e relato financeiro número 9. Esta norma, a norma 9, norma contabilística e relato financeiro 9, o objetivo desta norma é de prescrever
para os locatários e para os locadores as políticas apropriadas a aplicar em relação a locações financeiras e locações operacionais. E, portanto, vamos começar com um caso prático que utilizaremos as indicações da norma relativamente ao reconhecimento contabilístico das locações. Vamos fazê-lo na ótica do locatário, ou seja, da empresa, que estabelece um contrato com uma locadora, como é que essa entidade vai proceder ao reconhecimento, à contabilização dos factos que derivam do contrato de locação. E vamos começar pela locação financeira. Vejamos o seguinte caso. Imaginemos um contrato de leasing financeiro ou de locação financeira que obedece às seguintes condições. O locatário é a empresa GHT Limitada. Vamos fazer a contabilização dos factos na perspectiva desta empresa. Vamos considerar que somos a empresa GHT Limitada, locatário, e que vai considerar aqui o valor de um contrato de 75 mil euros, cujo bem é uma máquina para a produção. Esta máquina para a produção, do ponto de vista das depreciações do período, e consultando o decreto regulamentar 25 de 2009, é no decreto regulamentar 25 de 2009, de 14 de setembro de 2009, que nós consultamos as taxas de depreciação dos ativos fixos tangíveis, bem como dos ativos intangíveis, e vamos considerar que, após consultarmos aqui o respectivo decreto, chegamos a uma taxa de depreciação de 12,5 para um equipamento. Uma máquina considerado para a empresa um equipamento básico. 12,5 significa que ser-lhe-ia, vamos fazer anualmente, uma depreciação de 12,5 sobre o valor de aquisição deste equipamento. O valor residual atribuído será de 2%, a taxa de juro 12%, serão pagas 12 prestações trimestrais. Haverá IVA sobre a prestação, amortização de capital mais juros, à taxa de 23% e, claro, vai incidir sobre cada pagamento. O objetivo deste exercício seria elaborar um mapa, um quadro de serviço da dívida, onde temos, assim, podemos visualizar as várias prestações, a componente de amortização de capital, a componente de juros. Ora, após um conjunto de cálculos, que neste caso prático eu explico relativamente às sessões de formação, chegamos a este quadro, onde temos os valores trimestrais que constituem cada uma das prestações. E nós vamos aqui fazer a contabilização inicial deste contrato, de 75 mil euros, e vamos fazer a contabilização de uma das prestações, nomeadamente a terceira prestação. A terceira prestação, onde vamos proceder a um pagamento constituído por amortização de capital, 5.693,68, e juros de 1.735,28. E vamos então fazer a descrição aqui deste mapa e como vamos contabilizar o valor do contrato, bem como, posteriormente, as respectivas prestações e a própria depreciação do período que será feita no fim de cada ano. Bom, a locação financeira ou leasing financeiro e a locação operacional são dois tipos de locações que diferem essencialmente nas responsabilidades que implicam às partes envolvidas, nomeadamente o locatário, que é o arrendatário, e o locador, que é aquele que é o arrendador. O que os distingue prende sobretudo com o valor residual, que é o montante que se vai pagar ou não no fim do contrato, e as vantagens e riscos
que compreendem a utilização do bem. Começando pela locação financeira, não obstante o bem seja propriedade jurídica da empresa locadora, da instituição financeira, quem usufrui dos benefícios pela sua utilização é a empresa locatária. Somos nós, a empresa, que vamos agora proceder ao reconhecimento deste contrato. Ou seja, detém a posse económica e, tendo em consideração o princípio da substância sobre a forma, a locatária contabiliza o bem no seu património como ativo fixo tangível, no caso concreto é uma máquina, será um ativo fixo tangível, e procedendo à sua depreciação. Assim o indica a norma número 9, no seu parágrafo 19, no início do prazo de locação, os locatários devem reconhecer as locações financeiras como ativos e passivos relativamente à dívida contraída nos seus balanços. A norma também refere que a locação financeira, aqui no seu parágrafo 23 e naquilo que é a denominada mensuração subsequente, uma locação financeira dá origem a um gasto de depreciação relativo ao ativo depreciável. Como nós vamos reconhecer aquele ativo no nosso balanço já como um ativo fixo tangível, nós não temos a propriedade jurídica do bem, mas vamos usufruir do bem, portanto, vamos, em conformidade com o princípio da substância sobre a forma, reconhecer já aquele equipamento como um ativo. Um ativo fixo tangível, no caso concreto de uma máquina, um equipamento básico. E nessa base vamos proceder às suas depreciações, às depreciações do período. Portanto, o primeiro lançamento contabilístico é o reconhecimento no contrato. O locador vai proceder ao reconhecimento como um ativo. E assim o fizemos. Ou seja, pelo valor de 75 mil euros, que, de acordo com os dados que temos, é efetivamente o valor do contrato, a contabilização da locação na perspectiva do locatário, a empresa GHT Limitada, tudo vai começar pelo reconhecimento da celebração do contrato de locação financeira. E nesse contexto, nós vamos começar por debitar uma conta de ativos fixos tangíveis. Aqui no Código de Contas, os ativos fixos tangíveis compreendem a classe 4, estão compreendidos na classe 4, nomeadamente na conta do razão, conta 43, ativos fixos tangíveis, ou seja, dentro de investimentos, 43 ativos fixos tangíveis, e nos ativos fixos tangíveis, uma máquina para usar na produção será reconhecida em equipamento básico. E vamos fazê-lo já no início do contrato. Assim o determina a norma para as locações financeiras. Debitar a conta 43.3, o reconhecimento pelo valor de 75 mil euros, e vamos constituir aqui uma dívida relativamente à instituição financeira. Vamos ficar a dever 75 mil euros. Começamos com o reconhecimento de um ativo, debitando a conta 43.3 por 75 mil euros, e reconhecer um passivo, uma dívida, por 75 mil euros. Aqui este passivo será reconhecido na conta 2513, porque no Código de Contas, se consultarmos a conta 25 são os financiamentos obtidos. E dentro dos financiamentos obtidos, instituições de crédito e sociedades financeiras
A subconta 2513 destina-se às locações financeiras. Logo, o primeiro reconhecimento deste contrato, o reconhecimento da celebração do contrato de locação financeira, passará por este lançamento. Ora, que impacto é que este lançamento traz ao nível do balanço da empresa? O impacto é que acabamos de aumentar o nosso ativo não corrente por 75 mil euros e acabamos igualmente de aumentar o nosso passivo em 75 mil euros. Ou seja, se tivéssemos acesso ao balanço da empresa, o ativo não corrente, através de ativos fixos tangíveis, teria tido agora um aumento de 75 mil euros, através deste primeiro reconhecimento. Quanto ao passivo, atenção que o ativo será um ativo não corrente, ou seja, estamos a falar de médio e longo prazo. Esta máquina vai permanecer na empresa mais do que 12 meses e assim virá a ser reconhecida no ativo não corrente. Quanto ao passivo, o passivo terá um impacto ao nível dos empréstimos, financiamentos obtidos. A questão é que os financiamentos obtidos, eles aparecem quer no passivo não corrente, quer no passivo corrente. Portanto, há que ter em consideração a distinção entre financiamentos obtidos em passivo corrente e financiamentos obtidos em passivo não corrente. Estamos aqui perante um financiamento de médio e longo prazo, ou seja, um financiamento que será pago muito além de 12 meses. Se repararmos no mapa do serviço da dívida, verificamos que este equipamento, vamos aqui consultar, ele vai ser pago ao longo de 12 prestações, que são prestações com uma periodicidade trimestral. E, portanto, diríamos o seguinte: para fazer o reconhecimento desta dívida em termos de balanço, à data do balanço, quando estivermos à data do balanço, a 31 de dezembro de um ano, consideraremos o seguinte: a dívida que vai ser exigível nos próximos 12 meses, constituirá passivo corrente, financiamentos obtidos. Em passivo corrente, financiamentos obtidos, teremos de considerar o valor em dívida exigível nos próximos 12 meses, ou seja, nos próximos 4 trimestres. Tudo o que virá além desse espaço, desse período temporal, desse horizonte temporal, será considerado passivo não corrente. Passivo não corrente é aquela dívida que vamos ter de pagar, cuja exigibilidade ocorrerá passado 12 meses, passado 4 trimestres. E há que fazer esta distinção à data de cada balanço. À data de cada balanço, há que distinguir o financiamento, a dívida, a pagar já nos próximos 12 meses, à data do balanço, já nos próximos 12 meses é passivo corrente, financiamentos obtidos, e tudo o que virá depois de 12 meses será passivo não corrente, financiamentos obtidos. Haverá uma altura em que entramos no último ano de dívida a pagar à locadora, e quando chegarmos precisamente à data do balanço, às últimas prestações, teremos o cumprimento dessa dívida já nos próximos 12 meses. Aí será tudo integrado no balanço em passivo corrente. Mas, enquanto isso não acontecer, há que distinguir os próximos 12 meses, passivo corrente, e o horizonte temporal que vai além dos próximos 12 meses, em termos de exigibilidade, e que será passivo não corrente. Portanto, fica esta nota para distinguir depois na elaboração do balanço
a questão do passivo. Mas, continuando então com o reconhecimento, seguidamente passamos para o reconhecimento contabilístico das prestações. E eu escolhi aqui o terceiro trimestre, portanto, aqui no mapa vamos proceder ao reconhecimento aqui destes valores. Nós vamos ter de pagar todos os trimestres uma prestação à locadora. E essa prestação ela é constituída por amortização do capital e os juros e o IVA que incide sobre o capital e os juros. Ora, relativamente a essa questão, trimestre a trimestre, porque aqui estamos com uma periodicidade trimestral, se fosse uma periodicidade mensal, mês a mês, começamos por debitar a conta 2513, aquela tal conta onde foi aqui reconhecido o passivo inicial, a dívida à locadora, mas agora que vamos abatendo trimestre a trimestre uma parcela que se denomina por amortização de capital. E ao terceiro trimestre vamos abater 5.527,84, diminui o passivo, diminui a dívida. Sabemos que os passivos creditam-se quando aumenta a dívida, os passivos debitam-se quando diminui dívida. E agora diminui 5.527 em conformidade com o que está estabelecido para amortização de capital. E depois temos, evidentemente, os juros. Os juros são um gasto de natureza financeira. E os gastos de natureza financeira contabilizam-se na conta 6911. Teremos sempre de não esquecer, teremos de consultar o Código de Contas. Os gastos pertencem à classe 6. A conta 69 traduz os gastos e perdas de financiamento e os juros de financiamentos obtidos, a conta 6911. Tratando-se de um gasto, teremos de debitar por 1901,12, assim o indica o valor dos juros. Só que sobre o capital e os juros incide IVA. E a questão que se coloca agora é a seguinte: podemos nós proceder à dedução do IVA? Depende daquilo que está instituído respeitante à possibilidade, ao direito, à dedução deste imposto suportado. Teremos sempre de analisar o que está no artigo 21º do Código do IVA. O artigo 21 do Código do IVA diz respeito às exclusões do direito à dedução. Se o bem em causa estiver compreendido no artigo 21 do Código do IVA, não podemos deduzir o IVA. E, portanto, o IVA suportado ele vai ser agregado a parte à amortização do capital e a parte dos juros aos respectivos juros. Não se pode deduzir, portanto, acresce-se o valor do IVA à componente da amortização de capital, acresce-se o valor do IVA à componente dos juros. Agora, este equipamento em causa não está previsto no artigo 21º do Código do IVA. O artigo 21 do Código do IVA, vamos consultar aqui o Código do IVA, artigo 21 do Código do IVA, é o artigo das exclusões do direito à dedução. E o seu número 1 refere que exclui-se, todavia, o direito à dedução do IVA, do imposto, contido nas seguintes despesas. E começa aqui por fazer um elenco de um conjunto de ativos em que efetivamente não podemos proceder à dedução do IVA. Nomeadamente viaturas de turismo, a gasóleo, a gasolina, barcos de recreio, por aí fora. Portanto, este artigo estabelece aqui um conjunto de ativos e de despesas cujo IVA suportado não confere direito à sua dedução. Mas não está aqui previsto a questão de máquinas e, consequentemente, vamos poder deduzir o IVA deste equipamento e das correspondentes prestações. Logo, o IVA dedutível que incidiu sobre a prestação e o IVA dedutível que incidiu sobre os juros. O IVA dedutível sobre a prestação, nós consideramos-lo uma dedução do IVA dedutível de imobilizado, o IVA dedutível ou de ativos não correntes, o IVA dedutível que incidiu sobre os juros, consideramos-lo um IVA dedutível de outros bens e serviços.
Dedução do IVA, portanto, podemos efetivamente deduzir o IVA. 1.271,40 é 23% de 5.523,84, o IVA sobre a amortização de capital. E 437,29 é o IVA, 23% sobre a incidência relativa aos juros. Portanto, isto constituiria, obviamente, o valor total do IVA, que é, desta forma, desdobrado em duas parcelas, IVA sobre amortização de capital e IVA sobre os juros, de forma a procedermos à sua correta dedução. E depois, aquilo que se vai pagar à entidade financeira, à instituição financeira, à locadora, é o total da prestação constituída por amortização de capital, juros, IVA incidente sobre capital e juros, dá um total de 9.137,62, que é o valor que vai ter de ser pago à locadora. Portanto, o conjunto das três componentes, capital, juros e IVA, corresponde ao valor completo a pagar trimestralmente, aqui no caso da terceira prestação, à locadora, e portanto aqui vamos ter de creditar a conta de bancos por 9.137,62. Esta é a forma como se reconhece, como se contabilizam as respectivas prestações. Tinha dito que caso não pudesse deduzir o IVA suportado, porque se trataria de um equipamento previsto no tal artigo 21 do Código do IVA, que exclui o que lá está consagrado ao direito à adoção, aí nesse caso, e conforme está aqui também explicado no manual, nos casos em que se exclui o direito à dedução do IVA, deverá o imposto suportado ser acrescentado, respectivamente, à amortização de capital e aos juros do período, na parte que lhe correspondam. Ou seja, se não fosse permitido deduzir o IVA, a amortização de capital viria acrescentada do valor do IVA, os juros viriam acrescentados do valor do IVA. Não é o caso, porque nós temos direito a deduzir o IVA deste equipamento. Relativamente à alocação deste equipamento, o mesmo não está previsto no artigo 21 do Código do IVA, logo não está excluído do direito à dedução. E quanto às depreciações? Bom, considerando aqui a utilização do método da linha reta, ou seja, cotas constantes, no final de cada período, e vamos considerar o método anual, faremos 12,5% sobre, porque é essa a taxa que foi considerada no Decreto Regulamentar 25/2009, conforme vimos anteriormente, essa taxa vai se aplicar ao valor de aquisição do respectivo equipamento. E o equipamento vai sendo assim depreciado. É que ele, como foi reconhecido inicialmente no nosso ativo, assim o ditou o tal princípio da substância sobre a forma, vamos agora proceder ao reconhecimento das depreciações do período, debitando a conta 64.2, gasto, e se consultarmos aqui o Código de Contas, a conta 64 é a conta a considerar no que diz respeito a gastos de depreciação. Depreciação é para ativos fixos tangíveis, amortização é para ativos intangíveis. Nós vamos fazer o reconhecimento de uma depreciação para ativos fixos tangíveis, vamos usar a conta 642. E em contrapartida, utilizaremos uma redução, uma diminuição do ativo. Ou seja, essa diminuição do ativo será através da conta 438, as depreciações acumuladas. Portanto, a depreciação, o reconhecimento da depreciação passa por debitar a conta 642 e creditar a conta 438 por 12,5% vezes 75.000 euros, 9.375. Obviamente que o reconhecimento de uma depreciação tem impacto na demonstração dos resultados e tem impacto no balanço. Quando estamos a falar de gastos, estamos a considerar, e aqui também nos juros, não é? Estamos a considerar um impacto na demonstração dos resultados. E quando estamos a falar em contas, por exemplo, da classe 4, vamos ter um impacto no balanço. Gastos têm impacto na demonstração dos resultados
e as contas, por exemplo, da classe 4, terão um impacto no balanço. E qual é o impacto da depreciação do período? O impacto é que este equipamento, que inicialmente tinha um valor de 75.000 euros, após o registro, por exemplo, da primeira depreciação do período, ele vai ter uma redução de 12,5% sobre este mesmo valor de 75.000 euros. Isto vai acontecer todos os anos, vai reduzindo cada vez mais. No primeiro ano, aos 75.000 euros, através das depreciações acumuladas naquela tal conta 438, o ativo fixo tangível vai ter uma redução vai passar para 65.625. Isto denomina-se a quantia escriturada do ativo, que é composta pelo seu valor de aquisição menos as depreciações acumuladas e vão sendo acumuladas ano após ano. Nova quantia escriturada, ao primeiro ano de depreciações, 75.000 euros menos o valor da respectiva depreciação. Qual é o impacto na demonstração dos resultados? Na demonstração dos resultados é um gasto do período. Ou seja, as depreciações, elas consistem num gasto, elas vêm após a formação do resultado EBITDA. Portanto, considerando que a depreciação foi de 9.375, haverá aqui um impacto de um gasto de 9.375 que vai diminuir os resultados da empresa após o EBITDA, na formação do EBIT, na formação do resultado antes de impostos, até ao resultado líquido do período. Obviamente que este gasto, nós sabemos que as depreciações, elas, ao diminuírem os resultados da empresa, nomeadamente os resultados, o resultado EBIT, o resultado antes de impostos e o resultado líquido do período, ao diminuir o resultado líquido do período, a ligação entre a demonstração dos resultados e o balanço é o próprio resultado líquido do período. Ou seja, haverá impacto ao nível da diminuição depois do resultado líquido do período, uma vez que as depreciações impactam a demonstração dos resultados, o resultado líquido do período da demonstração dos resultados liga ao balanço e, portanto, há esta relação entre as demonstrações financeiras. A relação entre uma demonstração dos resultados e um balanço está precisamente no resultado líquido do período, que é o elemento comum entre demonstração dos resultados e respectivo balanço da empresa na área do capital próprio. O passivo constituído ao nível do financiamento vai assim diminuindo ano após ano relativamente às amortizações de capital e aqui estaríamos a falar de uma dívida onerosa, ou seja, quando se constitui 75.000 euros em dívida para com a locadora, estamos a falar de dívida onerosa, capital recurso a capital alheio. A dívida onerosa é aquela que tem um custo do capital para a empresa. O custo do capital alheio e que se traduz, no caso concreto, pelas taxas de juro que são cobradas à empresa. E, portanto, este caso concreto, sendo recurso a capital alheio, o custo está precisamente nos juros que nós vamos ter de ir pagando à locadora. Portanto, está feito assim o reconhecimento contabilístico da locação financeira. Para concluir, o que distingue uma locação financeira de uma locação operacional? Tem a ver fundamentalmente com o facto de que na locação operacional o locador não transfere substancialmente para o locatário todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do ativo. Ou seja, nas locações operacionais
vai ser a empresa locadora, que é a instituição financeira que contabiliza o bem no seu património como ativo fixo tangível. E a empresa locatária, que seríamos nós, vai contabilizar as prestações meramente como gastos, rendas e alugueres. Ou seja, na locação operacional ou leasing operacional, normalmente as despesas de conservação e manutenção estão, a regra geral, a cargo da empresa locadora. Nas locações operacionais, o registro não é feito desta forma, como fizemos na locação financeira. Não se contabiliza o equipamento como um ativo, não se contabilizam depreciações do período. Aquilo que se vai contabilizando à medida que se vai usando o equipamento em sistema de aluguer, a locação operacional é um sistema de aluguer, precisamente contabiliza-se em rendas e alugueres. Ou seja, no código de contas, nós temos uma conta na classe 6, nos fornecimentos e serviços externos, a respectiva conta rendas e alugueres. À medida que vamos fazendo os pagamentos mensais, trimestrais, enfim, de acordo com o que está contratado com a entidade locadora, é a partir da conta rendas e aluguéis que se faz o reconhecimento contabilístico, e isto vai ter um impacto fundamentalmente ao nível da demonstração dos resultados, uma vez que na demonstração dos resultados, rendas e aluguéis impacta fornecimentos e serviços externos, vão sendo contabilizadas aqui as rendas, ou os aluguéis no caso concreto, o bem não é pertença da empresa, nem pela substância sobre a forma podemos reconhecer o ativo como um ativo fixo tangível, já vimos que não se faz isso na locação operacional, vamos reconhecendo em rendas e aluguéis os valores pagos à respectiva locadora, impactam a demonstração dos resultados, diminuindo os seus vários resultados e fazendo, obviamente, um link com o balanço na área do capital próprio, resultado líquido do período. Obviamente que, pagando os respectivos valores, teremos sempre como contrapartida a diminuição de caixa e depósitos bancários. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.